Como fazer um dashboard no Excel interativo, dinâmico e bonitão. É isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. A partir de uma base de dados, você pode fazer o download que está aí na descrição do vídeo. A partir dessa base de dados aqui bem grande, com muitas informações, a gente vai transformar isso daqui em tabela dinâmica para nos auxiliar a fazer análises no Excel. E a partir dessas tabelas dinâmicas, a gente vai aprender a fazer esse dashboard bonitão e moderno. Toda vez que eu altero aqui o produto ou o ano de análise, olha só, todo o gráfico já atualiza para mim de modo automático. A gente tem aqui um gráfico de mapa bem bonitão, com esse efeito de transparente, né? Um efeito de vidro que fica bem interessante. Se eu alterar o produto, ó, o gráfico já altera para mim de modo automático. Consigo visualizar aqui também as vendas por mês, que também já atualiza para mim de modo automático, sempre que eu altero os valores. E aqui os produtos que mais venderam, classificados do maior produto para o menor. Beleza? Então vamos agora na prática, passo a passo, aprender como é que a gente faz o tratamento de uma base de dados e depois transforma em tabela dinâmica e depois faz o dashboard. Vamos lá agora. O primeiro passo é ajustar a base de dados para poder fazer tabela dinâmica e depois fazer o nosso dashboard aqui no Excel. E para que a gente possa fazer esses ajustes na base de dados, vamos começar entendendo as informações que temos aqui. Temos na primeira coluna data, depois cliente, quantidade, vendida, produto, valor unitário, valor total, avaliação recebida, entrega no prazo, sim ou não, e aqui o estado que ocorreu aí essa venda. Bom, analisando aqui as informações, como essa primeira parte é para a gente ajustar as informações, já consigo ver algumas coisas que não estão muito certas, como por exemplo, me fala aí que data que é essa daqui, 45292. Difícil saber, né? Tá meio errado essa formatação aqui do Excel. Vamos corrigir. Outra coisa, veja que aqui os nomes dos produtos não está dando para ler de forma completa. Por quê? Porque a coluna está pequena em relação ao texto que eu tenho dentro da célula. E outra coisa que poderia melhorar. Está vendo aqui, ó, valor unitário e valor total? Isso daqui é venda. Então, talvez seja interessante colocar o RS e cifrão para ficar certinho, né? Como moeda. E aqui também a gente tem um exemplo parecido. Ó. O nome é maior do que o tamanho da coluna. Então, vamos fazer esses ajustes. Vamos começar pelo começo. Aqui pela primeira coluna, transformando data em data mesmo. Então, eu clico em toda a coluna A, página inicial. Aqui onde está geral, eu clico e troco para data abreviada. Aqui, ó. Pronto. Ih, parece que deu erro, um monte de hashtag aqui, mas não. É só você clicar na divisão da coluna A com B, 2 cliques, 1, 2, pronto, ó, resolveu o problema. E agora vamos fazer aqui, dar 2 cliques também na coluna D, 1, 2, pronto, aumentou. Na coluna I também, 1, 2, aumentou o tamanho da coluna. E aqui na coluna G também está precisando, mas espera aí, vamos fazer o seguinte. Coluna A, B, C, D até o final. Eu dou 2 cliques na divisão de uma coluna com a outra. 1, 2, pronto. Ó. Aí dimensionou todo mundo da forma correta. E agora deixa eu selecionar a coluna E e coluna F e colocar em moeda. Então, página inicial, coloco aqui esse símbolo de moeda. Ó. Cliquei e pronto. Olha, de ajuste que a gente precisava fazer, já está feito. Talvez a gente precise fazer alguma coisinha ou outra à medida que formos construindo a nossa tabela dinâmica e o nosso dashboard. Mas aí são cenas dos próximos capítulos. Então, vamos transformar isso aqui numa tabela. A gente finaliza a primeira parte. Vou clicar em qualquer lugar da minha base de dados, inserir tabela. Cliquei. Minha tabela tem cabeçalhos? E aí? Vai deixar marcado ou não? Sim, por quê? Porque cada um desses nomes aqui de cima é um cabeçalho, né? Então, cliente, quantidade, produto, cabeçalho. Então, eu deixo marcado, clico no OK. Pronto, transformei numa tabela. Ixi, mas eu não gosto de azul, não sei o quê. Espera aí, clica na tabela. E aí você pode clicar aqui em cima, design da tabela. Clica nessa setinha para baixo e escolhe a cor que você quiser. A cor que você escolher não vai alterar o funcionamento da nossa tabela, tudo bem? Então, fique à vontade para escolher qualquer cor que você quiser. Eu vou deixar aqui azul para não gastar muito tempo. Então, etapa 1 finalizada. Agora a etapa 2 é pegar essas informações e fazer uma tabela dinâmica no Excel. Mas, vamos entender primeiro o que é esse negócio de tabela dinâmica. Basicamente, uma tabela dinâmica no Excel consegue nos ajudar a fazer análises. Então, a partir dessa base de dados, dessa tabela grandona que a gente tem aqui, conseguimos reorganizar os dados e fazer análise. Não deu para entender nada, né? Então, espera aí que eu vou te mostrar um exemplo prático aqui. E se eu te perguntar, dessa tabela grandona que a gente tem aqui, com várias colunas, com várias linhas, qual foi o total vendido? Complicado saber, né? Por quê? Porque eu teria que somar toda essa coluna F. E agora se eu te perguntar algo mais específico ainda. Qual foi o estado que mais teve entregas em atraso? Aí complicou, né? E outra questão aqui que eu posso te perguntar. Qual foi, por exemplo, o produto que mais teve quantidades vendidas
em 2024, no mês de fevereiro. Aí especificou demais, né? A tabela dinâmica consegue responder todas essas questões para a gente. É por isso que é legal de usar a tabela dinâmica no Excel para fazer o dashboard. Porque é até mais fácil na hora de você fazer um gráfico, você já pega direto da tabela dinâmica, não precisa ficar fazendo muita conta aqui no Excel. A tabela dinâmica te ajuda com isso, beleza? Então, se você tem alguma coisa muito grande e precisa quebrar para analisar, total vendido por mês, produto que mais vendeu, enfim, você precisa juntar informações e fazer análises, tabela dinâmica te ajuda. Para fazer uma tabela dinâmica, você clica em qualquer lugar da sua tabela, que a gente acabou de fazer, e aí eu vou vir aqui, ó, inserir tabela dinâmica, e não vou mexer em nada, só vou deixar aqui, ó, nova planilha, é isso mesmo, tá tudo certinho, e vou clicar aqui no OK. Olha o que vai acontecer, OK? Uma nova janela apareceu para mim, e eu vejo que eu tenho aqui uma informação à esquerda e uma informação à direita. Aqui à esquerda é a nossa tabela dinâmica. É aqui que a gente vai conseguir ver o que eu tinha falado anteriormente. Cada um dos meses, o quanto que vendeu por mês, os produtos e o que mais vendeu, a gente vai conseguir fazer as comparações por aqui. Então, basicamente, para poder fazer essas comparações, que vão aparecer aqui à esquerda, a gente utiliza esses valores à direita. E aqui à direita a gente tem cada uma das colunas da nossa tabela. Data, cliente, quantidade, produto, valor unitário e assim por diante. E aí eu posso pegar, clicar, segurar e arrastar cada uma dessas informações que eu tenho aqui para baixo nesses campos. Ó, tá vendo que eu tenho aqui filtro, coluna, valores e linhas. Dependendo de onde eu clicar, segurar e soltar essas minhas informações aqui de cima, eu vou conseguir estruturar minha tabela dinâmica de forma diferente. Vamos começar aqui fazendo o seguinte. Ó. Veja que o Excel adicionou essa nova planilha. Botão direito, renomear. Vou escrever aqui, ó, análises. Enter. Aí eu posso clicar e arrastar para a direita. Pronto, só para ficar na ordem. Agora, digamos que eu queira ver o quanto que vendeu por mês. Eu posso pegar essa data aqui, ó, clico seguro e vou soltar aonde? Na linha, né? Por quê? Porque em cada uma das linhas eu quero os meses, as datas. E aí eu já consigo visualizar na minha tabela dinâmica ó, que ela ficou diferente. Consigo clicar nesse maisinho aqui ó, e visualizar cada uma das datas de modo abrangente, 2024, ou ainda especificar janeiro, fevereiro, março, ou ainda especificar ainda mais. 1 do 1, 2 do 1, 3 do 1 e assim por diante. Mas eu não preciso especificar tanto assim. Então vou fazer o seguinte. Aqui embaixo, nas linhas, eu vou pegar anos, clicar e jogar para fora. Trimestre, pego e jogo para fora. Data, pego e jogo para fora. Vou ficar só com meses. E dessa forma eu vou ficar ali ó, com janeiro, fevereiro, março, abril, tudo certinho. E é isso que eu preciso. Ah, mas a gente tem janeiro de 2024, de 2025 e de 26. Como é que você vai fazer para especificar, hein? Lembra que lá no nosso dashboard tem os botõezinhos que clica e você consegue escolher o ano? Então, pronto, já solucionou esse problema. A gente escolhe por lá, pelo dashboard, o ano que a gente quer ver. Tudo bem? Então não corre o risco da gente estar visualizando janeiro e, sem perceber, todos os anos estarem embutidos ali, 2024, 25, 26. Não vai acontecer isso. Beleza, então a gente já tem aqui tudo certinho os meses. Quero saber o quanto que vendeu em cada um dos meses. Então, o quanto que vendeu está aqui no total, nessa coluna que a gente tem. Clico e arrasto para os valores aqui embaixo. Pronto, ó. Aí. Agora aqui eu tenho quanto que vendeu em cada um dos meses. Finalizamos a primeira tabela dinâmica. Posso voltar aqui para a planilha anterior, dados, é a nossa tabela, e vou adicionar aqui uma nova tabela dinâmica. Inserir, tabela dinâmica, igualzinho, ó, mas aqui vai mudar o seguinte. Eu não vou criar uma nova planilha, não. Vou colocar na planilha existente. Clico aqui, setinha para cima, e aqui embaixo eu seleciono análises e vou colocar bem aqui do lado, ó, uma do lado da outra. Então seleciono aqui essa célula aqui, ó. Beleza? Setinha para baixo. Ok. E aí, ó, nossa nova tabela dinâmica. Aqui eu gostaria de ver, por exemplo, o quanto que vendeu por região. Então eu posso pegar e colocar cada região numa linha. Aqui, ó, estado, né, na verdade, estado. Clico e solto aqui nas linhas. Beleza? Olha o jeito que já ficou aqui. Agora a gente tem uma tabela dinâmica bem grande, ó, com várias linhas. E eu quero o total vendido. Então, aqui, ó, total, clico, seguro e arrasto aqui os valores. Pronto, olha que legal. Então, agora, além da gente saber o quanto que vendeu por mês, também sabemos o quanto vendeu por região. Então, duas informações legais da gente fazer. Uma terceira análise que dá para a gente fazer aqui é o seguinte. Antes, vamos fazer o seguinte. Eu gostaria de organizar aqui as informações dessa segunda tabela dinâmica. Eu gostaria de saber e deixar em ordem decrescente. Ou seja, aqui em cima eu quero o maior valor de todos. E aqui embaixo eu quero o menor.
Eu quero organizar isso daqui, do maior valor para o menor valor. Porque lá no nosso dashboard, lembra aquele gráfico bonitão de barras que ia descendo como se fosse um top 10? A barrona grande em cima, depois ia descendo, ficando uma escadinha, né? Assim, ó. Então, se eu quiser fazer esse esquema de gráfico assim, que ele vai descendo, a gente precisa fazer um detalhe importante aqui na nossa tabela dinâmica, que é aplicar um filtro, ou seja, deixar do maior para o menor. E aí, sempre que a tabela for atualizada, trocar os valores, já vai ficar automático isso daqui. Sempre o estado que mais vendeu fica em cima e o que menos fica embaixo. Então deixa eu clicar aqui, ó, nessa setinha para baixo e vou escolher aqui, ó, mais opções de classificação. Cliquei e agora eu vou fazer o seguinte. Eu quero classificar isso daqui, por exemplo, crescente ou decrescente. Eu quero decrescente. Por quê? Porque eu quero do maior para o menor. Então é decrescente de Z a A, mas eu não quero classificar por estado, e sim pela soma total, pelos valores. Então eu clico aqui e clico no OK. Olha que legal. Agora a gente tem aqui maior valor em cima e os menores valores vão ficando para baixo. Chique? Então a gente já conseguiu ajustar esse detalhe. Agora vamos voltar aqui para nossa tabela e criar para poder fazer a última tabela dinâmica. Só que para poder fazer essa tabela dinâmica vai ter um detalhe um pouco diferente, que é o seguinte. Nessa minha nova tabela dinâmica, eu gostaria de saber quais foram as regiões que, por exemplo, mais tiveram atrasos na entrega. Para que eu possa fazer isso, eu vou ter que talvez adicionar aqui uma nova coluna para me ajudar com isso. Porque aqui eu tenho duas colunas que eu vou poder utilizar. Entrega no prazo, sim e não, e o estado, todos os estados aqui do Brasil, né, que a gente tem na nossa tabela. Mas como é que a tabela dinâmica vai saber que o estado que teve entrega no prazo é o sim, e o que não teve é o não? Aí o que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Se a entrega for igual a não, por exemplo, a gente contabiliza como 1. E aí toda vez a gente consegue ir somando esses atrasos. Opa, Alagoas, por exemplo, aqui a entrega atrasou uma vez. Então, se acontecer de atrasar de novo, ele vai contabilizar esse 1 com o próximo 1 que tiver lá embaixo. Então a gente vai conseguir saber qual estado atrasou e não. Ou não atrasou, né? Quais atrasaram mais, quais atrasaram menos. Então, na prática vai ficar mais fácil isso daqui. Numa nova coluna aqui, coluna J, eu vou escrever assim o seguinte, ó. Atrasos. Enter. Posso aumentar um pouquinho. E aqui dentro, ó, igual C, 2 cliques, 1, 2, funçãozinha C, igual C, este valor ali do lado. Se ele for igual, olha o que eu estou colocando, igual, abre aspas, sim, fecha aspas, ponto e vírgula. Se for igual a sim, não é para fazer nada, porque deu certo. Então, abre aspas, fecha aspas, ponto e vírgula. Caso não seja assim, é porque atrasou. Então, vou colocar o número 1, beleza? Fecho parênteses, Enter. Agora eu posso dar um duplo clique aqui no cantinho da célula para ela arrastar para baixo. 1, 2, beleza. Ó. Agora, sempre que ocorreu atraso, ó, entrega no prazo, não. Então, ó, deu atraso, então fica com 1. Aqui também, ó, por exemplo, aqui também. E sempre que foi sim feito entrega no prazo, deu tudo certinho, ó, aqui fica com informação nenhuma, fica com vazio. E é justamente isso que a gente precisa. Então, ele vai somando esses valores. A gente pode até fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu dar 2 cliques de novo. E ao invés de deixar abre e fecha aspas, eu vou trocar isso daqui e colocar 0, por exemplo. Ó. Enter. E aí eu posso dar 2 cliques de novo e legal. Eu acho que assim fica melhor. Quando entregou no prazo é 0. Se atrasou, contabiliza 1. Chique? Agora vamos lá. Inserir, já dá para fazer a nova tabela dinâmica. Tabela dinâmica, planilha existente, igual a gente fez anteriormente. Setinha para cima, análises, e vou colocar bem aqui do lado. Setinha para baixo. Ok. Pronto. Agora a gente já consegue fazer essas análises. Eu quero ver, então, cada um dos estados. Deixa eu pegar aqui estados, clico seguro e jogo em cada uma das linhas. Pronto. Só que aqui eu não quero ver o quanto que cada estado vendeu e nem nada disso. Mas sim, quais estados tiveram mais atrasos e menos. Mas, espera aí, cadê os atrasos aqui? Não está. Então a coluna que a gente acabou de adicionar, que é essa daqui, não está aparecendo na tabela dinâmica. E isso é normal de acontecer. Então se você adicionou uma nova coluna, uma nova linha e não está aparecendo aqui, é bem simples de corrigir. Clique em Análise de Tabela Dinâmica. E aí você vai vir aqui, ó, Atualizar. Clicou, Atualizar, tudo. Pronto. Agora dá para ver que aqui já foi atualizado e já está aparecendo, ó, atrasos. Chique. Vamos pegar esses atrasos e jogar aqui para os valores. Pronto. Ó. Agora a gente consegue ter uma soma dos estados que mais tiveram atraso. Não está em ordem crescente, decrescente, não. Está em ordem aqui de nome, tá bom? Está em ordem alfabética, do A até o Z. Então, ó, veja que esses valores aqui
realmente não estão em ordem, mas não tem problema, porque isso daqui a gente vai fazer o gráfico no Excel. Então é isso, pessoal. Conseguimos finalizar as nossas tabelas dinâmicas. Agora chegou a hora da gente fazer o dashboard. E para começar, a gente pode clicar nesse sinalzinho de mais para adicionar uma nova planilha. Botão direito, renomear, dashboard. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Enter. Ok, já vamos começar com o seguinte, clicando aqui em exibir, linhas de grade, vou clicar para remover, já fica com um visual um pouco mais clean. Vamos jogar agora tudo que a gente vai utilizar, todos os gráficos e etc. Assim a gente ajusta depois o layout e o design no final. Deixa eu voltar aqui para as análises, e aqui onde eu tenho essa última tabela dinâmica, com os atrasos, eu vou criar um gráfico de um mapa, na verdade, um mapa através dela. Vamos ver se vai funcionar. Inserir, e vou escolher aqui, mapa coroplético. O Excel dá um erro aqui, Você não pode criar esse tipo de gráfico com tabela dinâmica. Então, beleza. Então, espera aí que eu vou fazer uma gambiarra aqui. Aqui no lado, a gente vai fazer o seguinte. Igual esse valor aqui, da esquerda. Enter. E aqui do lado dele, igual a soma dos atrasos. Enter. Pronto. Agora é só selecionar os dois, clicar e arrastar para baixo. A gente já vai ter aqui a possibilidade de fazer o nosso gráfico agora. Deixa eu dar 2 cliques aqui na coluna, só para aumentar um pouquinho. Pronto. Agora deixa eu selecionar todas essas informações aqui, ou seja, todos os estados com a quantidade aqui de cada um deles, do valor. Veja o seguinte, quando eu cliquei e arrastei para baixo, veja que duplicou os números, né? Ficou todo mundo aqui igual, tá vendo? E aí tá errado, né? Então, por que aconteceu isso? Se eu der 2 cliques, eu consigo ver que olha o tamanho da informação que ficou aqui dentro. Agora, se eu der 2 cliques aqui no nome do estado, ficou só a célula específica. E é isso mesmo, aí tá certo, né? E aqui ficou esse nome grandão. Então deixa eu fazer o seguinte. Igual, ao invés de eu clicar aqui nessa célula, eu vou colocar o nome da coluna, que é H, e o nome da linha, que aqui no caso é a linha 4. Então, H4. Enter. Agora eu vou dar 2 cliques aqui. 1, 2, e aí sim, Agora a gente conseguiu copiar certinho os valores. Está tudo certinho. Deixa eu selecionar todo mundo. Vou clicar em inserir. Mapa coroplético. Enter. Já coloquei aqui o gráfico na tela. Pode ser que demore um pouco para carregar. Às vezes carrega rápido, o meu carregou rápido. Depende. Agora eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse, recortar. E eu volto aqui no dashboard, botão direito, vou aqui em colar, primeira opção. Pronto. Dessa forma a gente tirou o gráfico de lá e jogou ele aqui na planilha do dashboard. Dá até para clicar já nessas bolinhas aqui e dimensionar um pouquinho o tamanho do gráfico. Então posso clicar e arrastar para baixo, mais ou menos dessa forma aqui. A gente já vai conseguindo organizar um pouco melhor, certo? Esse valor aqui, da direita, eu deixo eu deletar ele também, porque eu não vou estar utilizando. Delete. Esse título eu vou utilizar, mas daqui a pouco a gente ajusta. Então é isso aí, nosso gráfico já está aqui na tela. Agora uma outra informação que dá para a gente colocar aqui, deixa eu voltar nas análises, colocar aquele gráfico lá de barras e ter o nosso top produtos mais vendidos. E esses produtos estão aqui, né? Na tabela dinâmica D e E, aqui, Então deixa eu clicar aqui em qualquer lugar dessa tabela dinâmica, inserir, e vou escolher, por exemplo, o gráfico, essa primeira opção, colunas, mas na verdade é barras, né? Então essa opção aqui, barras agrupadas, cliquei. Mesma coisa agora, botão direito, recortar, venho no dashboard, botão direito, escolho aqui a primeira opção de colagem, essa daqui, pronto. Agora eu posso jogar ele aqui para a esquerda, dessa forma aqui, puxar ele para baixo para ficar maior, da gente visualizar, e algumas coisas já dá para a gente deletar, por exemplo, esse botãozinho cinza daqui, esse botão aqui de cima, essa legenda aqui da direita. Então já deixa eu clicar aqui na direita, nesse total, deletar. E aqui em cima também, esse botão cinza, como é que eu faço para remover ele? Você clica aqui, gráfico dinâmico, botões de campo, e coloca aqui, ocultar tudo. Pronto. Aí você consegue limpar o seu gráfico. Já ficou bem melhor, né? Então a gente tem o nome de cada um dos estados do Brasil, e as barrinhas aqui representam os valores. Ficou interessante. Só que dá pra gente perceber o seguinte, que ficou ao contrário, né? Aqui a gente tem a menor barrinha, e lá embaixo a gente tem a maior, Ficou ao contrário isso daqui. Mas a gente arruma depois também, não tem problema. Agora vamos voltar aqui para as análises e
fazer aí o nosso último gráfico. E aqui vai ser o quanto que vendeu em cada um dos meses, né? Então deixa eu clicar, inserir, colunas, coluna. Aqui vai ser um gráfico de colunas mesmo. Botão direito, recortar, dashboard, botão direito, rolar. Vou dimensionar ele aqui, ó, bem no meio de um gráfico com o outro. Mais ou menos aqui dessa forma aqui. Jogo ele aqui um pouquinho no meio. Posso aumentar ele aqui para cima. E jogar ele aqui um pouquinho para a direita. Acho que ficou legal dessa forma aqui. Mais ou menos assim. Depois também dá para a gente fazer esses ajustes mais detalhados, né? Vou deixar ele dessa forma aqui assim. Agora esse valor aqui da direita, ó, clico, deleto. Outra coisa, esse botãozinho cinza aqui de cima e aqui de baixo tem que remover também. Então com o gráfico selecionado, gráfico dinâmico, botões de campo, ocultar. Beleza? Ó, já ficou melhor. Aí sim, pessoal, basicamente a gente finalizou. Só que na verdade talvez seja interessante a gente já colocar os botõezinhos que a gente clica e consegue fazer aí as alterações no nosso dashboard, deixar ele interativo. E os botõezinhos que eu quero colocar aqui, na verdade são duas caixinhas. Uma com o nome do produto e outra com o nome do ano. Então deixa eu voltar aqui nas análises e vou clicar em qualquer uma das tabelas dinâmicas que eu tenho. E vou clicar aqui, ó, análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. Cliquei e, por exemplo, eu quero fazer segmentações com produto, então selecionei, e também por ano. Então clico aqui, ó, ano, beleza? Produto e ano. Selecionei os dois, clico no OK. Agora, seleciono aqui a primeira caixinha, aperto, seguro o botão Ctrl, seleciono a segunda. Botão direito, recortar. Pronto, volto no dashboard, mesma coisa. Botão direito, rolar. Agora já está aqui. Será que já está funcionando? Vamos testar. Se eu clicar aqui e escolher algum ano, 2025, por exemplo. Olha só atualizou esse gráfico aqui da direita. Estranho, né? Era para atualizar todos os gráficos. Por que será que aconteceu isso, hein? Deixa eu clicar aqui num produto, por exemplo, pré-treino. Olha só atualizou esse valor aqui da direita. Sabe por que isso acontece? Porque quando a gente cria essas segmentações de dados, elas ficam vinculadas apenas com uma tabela dinâmica. Mas aí deu ruim, né? Porque eu precisava vincular com todos os gráficos. Mas dá para a gente fazer isso. Então, ó, deixa eu clicar com o botão direito do mouse sobre a primeira, conexões de relatório, e vou marcar todo mundo. Ó. Pronto. Clico no OK. E vou fazer a mesma coisa para a segunda. Botão direito, conexões de relatório, e vou marcar todo mundo aqui. Ó. Pronto. Vou clicar no OK. E aí o gráfico já vai sendo atualizado aí para a gente. Aqui também ele já vai atualizar. Deixa eu atualizar aqui. Talvez porque esses valores aqui tenham ficado como zero, por isso que deu aquele erro lá. Mas dá para a gente corrigir. Na verdade, isso daqui também, né? Ó, veja que a nossa tabela dinâmica diminuiu. E aqui ele está puxando esse total geral. Mas aí está errado, né? Não era para puxar isso daqui. Então, como é que dá para a gente fazer, será? Para sempre desconsiderar essa última linha aqui. Bom, vamos fazer aqui o seguinte, ó. Vamos só ajustar primeiro essas caixinhas, e aí eu já vejo como é que a gente pode fazer isso. Deixa eu puxar essa caixinha aqui para cima. Aqui os nomes do produto. Posso deixar aqui, por exemplo, dessa forma. Esse daqui eu puxo aqui para a direita. Ou ainda, posso pegar aqui essa caixinha da esquerda, diminuir ela aqui um pouquinho, mais ou menos assim. Pode ser. E aqui onde a gente tem os produtos, eu posso aumentar bastante. Ó. Acho que vai ficar mais interessante assim. E aí eu coloco aqui em cima o nome do nosso dashboard, né? Talvez fique legal dessa forma. Bom, agora para solucionar esse problema aqui do mapa, eu vou fazer o seguinte. Veja que aqui nas análises, então a gente teve o retorno aqui, ó, de todos os estados, mas como diminuiu a nossa tabela dinâmica, e eu não sei se vai diminuir ou vai aumentar de novo, isso depende dos botõezinhos que a gente seleciona, da segmentação que a gente usa. Então, esse valor total ele não pode aparecer aqui. E mesmo que eu tire ele de forma manual, pode ser que dê problema depois, né? Porque vai que eu preciso depois dessa informação. Vai que a minha tabela dinâmica cresce ou diminui mais um pouco. Então não dá para eu ficar deletando as coisas de forma manual. Mas, de qualquer forma, se eu selecionar e deletar, olha o nosso gráfico aqui. Ele volta a funcionar. Já está funcionando bonitinho. Ó. Deixa eu voltar aqui para as análises, mas não dá para eu ficar deletando isso. Então vamos fazer o seguinte. Se toda vez que tiver escrito total geral, a gente pode ignorar, colocar vazio. E toda vez que for vazio, também retorna vazio. Para isso a gente usa a função C. Então, por exemplo, C. Veja que aqui está retornando a linha, né? Então, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte. Rondônia, Rondônia. Santa Catarina, Santa Catarina. Se o texto for igual a total geral, então não retorna nada. E se for igual a vazio, não retorna nada também. É isso que a gente vai fazer. E aí já vai ficar certinho. Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui para cima. Igual.
se, 2 cliques, se esta célula aqui, ó, G4, ela for igual a vazio, por exemplo, vamos começar com vazio. Abre aspas, fecha aspas, ponto e vírgula. Se for igual a vazio, então escreva vazio. Abre e fecha aspas, ponto e vírgula. Caso contrário, então retorne a própria informação da célula. Cliquei, Enter. Agora, se eu arrastar para baixo, olha o que vai acontecer. Ó, tô arrastando bastante, hein? Dá para ver, né? Ó, veja que mesmo que eu arrastei até aqui embaixo, ele não fica com informação. Por quê? Porque aqui tem vazio, não tem nada. E é por isso que não tem retorno de nada. É isso aí, deu certinho. Porém, o total ainda está aparecendo aqui. Então, peraí, vamos adicionar isso também. Deixa eu dar 2 cliques. Agora, antes aqui desse C, eu vou adicionar outro C. Ó. C, 2 cliques, C. Esse valor aqui do lado, o G4, a célula, agora for igual, abre aspas, a palavra total geral, tem que escrever certinho, tá? Total espaço geral, fecha aspas. Então, nada. Ponto e vírgula, deixa a função C ali dentro. Enter, Enter de novo. Vamos ver se vai funcionar. Clicar e arrastar para baixo. Aí sim, pessoal, funcionou. Agora, sempre que tiver total geral, já retorna aqui como vazio. E agora aqui, para a gente corrigir o problema do valor também, ó, você está vendo que está buscando aqui o valor, né? Ó, mas não era para buscar, não poderia. Vamos fazer o seguinte, ó. Se este valor for vazio, aqui também é vazio. Simples assim, ó. Então, ó, igual C. 2 cliques, C. Este valor aqui for igual a nada, ponto e vírgula. Então é nada, ponto e vírgula. Mas caso contrário, caso exista um valor, então ele puxa essa informação aqui, ó, da célula H4. Enter. Agora eu clico, seguro e arrasto para baixo. Pronto, olha que legal. Agora a gente já automatizou isso daqui. Talvez seja interessante clicar isso aqui e arrastar até um pouquinho mais para baixo por segurança. Pronto, até aqui eu acho que tá bom, ó. Até a linha 28. Legal. Agora deixa eu voltar no dashboard e o gráfico já vai estar funcionando. Posso selecionar aqui os anos, ó. A gente vai vendo o gráfico atualizando. Esse gráfico que está aqui, ó, vem atrás de mim. E esse gráfico aqui à direita também, ó. Aí já está tudo certinho, tudo atualizando para a gente. Agora alguns ajustes que a gente pode começar a fazer. Olha que legal o gráfico, né? Ele vai mudando, né? Fica interessante. Agora alguns ajustes que a gente pode fazer é ajuste de layout. Deixar mais apresentável esse nosso dashboard aqui. E aí tem duas opções, por exemplo. Fazer com fundo escuro ou fazer com fundo claro. Eu vou fazer com fundo escuro, eu acho que fica interessante. Mas, se você quiser, você pode fazer com fundo mais claro, não tem problema nenhum. Eu vou começar aqui então fazendo o seguinte. Eu vou clicar no gráfico da direita, formatar, preenchimento, sem preenchimento, contorno, sem contorno. Vou fazer a mesma coisa para todos os gráficos. Para esse gráfico aqui de baixo, formatar, preenchimento, sem preenchimento, contorno, sem contorno. E para o gráfico aqui do mapa também, seleciono, formatar, preenchimento, sem preenchimento, contorno, sem contorno. Ah, não entendi nada, por que você fez isso? Porque agora o gráfico está transparente. Ó. Deixa eu até tirar um pouco o zoom aqui da planilha. Ó. Menos. Vou selecionar aqui um punhado de células e vou pintar, por exemplo, de uma cor mais escura. Clico aqui, seleciono, pode ser essa cor aqui, por exemplo. Ó. Ó que legal. Aí o fundo fica escuro e o gráfico fica sem fundo. Então a gente consegue ver através do gráfico e aí sim a gente consegue criar esse efeito de fundo escuro. Agora deixa eu aumentar de novo aqui, ó, mais 100%. Jogar um pouquinho aqui para a esquerda e é isso aí. Deixa eu começar fazendo o seguinte. Vou clicar aqui nesse gráfico do mapa. O título eu falei para deixar, né? Mas na verdade a gente pode clicar e deletar. Por quê? Porque eu vou fazer o seguinte, ó. Inserir e vou adicionar os títulos, ó. Texto, caixa de texto. Vou dimensionar mais ou menos aqui desse tamanho. Escrever o seguinte, ó. Aqui vai ser atrasos por região. Pronto. Seleciono todo mundo. Página inicial. Centralizo. Aumento a fonte para 12. Coloco em negrito. Pinto a fonte de branco. E agora aqui no formatar, forma de formato, contorno, sem contorno, preenchimento, sem preenchimento. Olha que legal, a gente criou um título aqui personalizado. Agora dá para eu clicar nesse título, Ctrl C, Ctrl V, jogar ele aqui para baixo, ó, em cima desse gráfico bonitão que a gente tem aqui. Ó. E aí o título original, eu clico e deleto. Agora, por exemplo, eu posso clicar nesse gráfico e vejo que o gráfico ele tem basicamente duas áreas. Ó. Aqui a área externa e a área interna do gráfico. A área interna eu vou clicar e diminuir um pouquinho, para que a gente tenha espaço para poder colocar o nosso título, que é esse daqui. Ó. Eu jogo ele para cima. Ó. E aqui vai ser vendas, colocar assim, ó, com cifrão, RS cifrão, por mês. Legal.
Mais uma vez, Ctrl+C, Ctrl+V, joga esse daqui aqui para cima. Só que é interessante a gente deletar o título dele também, ó. Delete. E mesma coisa, diminui um pouquinho aqui o tamanho do gráfico, ó. Beleza? E agora aqui o título, ó, a gente coloca ali em cima. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o tamanho do título, ó, a área dele. E aqui vai ser produtos mais vendidos, né? Mais vendidos. Legal. Aí sim, pessoal. Então, ó, pelo menos os títulos já estão aí tudo certinho na tela. Agora dá para a gente continuar fazendo alguns ajustes em relação ao layout do próprio gráfico em si, sem ser em relação aos títulos, né? Vamos começar fazendo o seguinte. Esse gráfico aqui de baixo, posso clicar nessas linhas do fundo, deletar. Clicar nesse valor aqui da esquerda, e deletar. E clico no meio do gráfico e aumento ele um pouquinho para a esquerda. Agora dou 2 cliques em cima da barrinha. Essa janela que abriu, ó, a largura do espaçamento eu vou deixar em 70, por exemplo. Enter, porque fica bem mais espesso ó, o tamanho da barrinha. Vou clicar aqui nos efeitos, não, aqui ó, linha de preenchimento. Borda, posso colocar linha sólida, uma linha preta, por exemplo, aqui. E preenchimento, gradiente, e vou escolher uma cor amarela, essa segunda opção aqui, ó. Acho que ficou legal dessa forma. Posso fechar isso daqui. Ó, já ficou melhor o nosso gráfico. Só que seria interessante nesse gráfico a gente ter o valor que cada coluna representa. Porque a gente deletou os valores que estavam aqui à esquerda. Então deixa eu clicar no gráfico. Aí eu venho aqui, ó, gráfico dinâmico, ou ainda design, na verdade, design. Aqui para a esquerda, adicionar elementos de gráfico. Coloco rótulos de dados, extremidade externa. Mas aí não dá para ver nada, parece que não estou enxergando. Então, espera aí. Vamos clicar aqui no gráfico, né? Página inicial, fonte. Coloco aqui, ó, todo mundo de branco e negrito. Aí dá para a gente ver os valores, ó. Legal? Outra coisa, para ficar mais interessante, porque isso aqui é venda em dinheiro, né? Moeda. Vamos colocar a informação correta, isso daqui, ó. Deixa eu dar 2 cliques aqui nesses números. 1, 2. Para abrir essa janela lateral. Valor, mostrar linha de preenchimento, não. Vou colocar aqui, ó, número geral. Eu troco para moeda. Casas decimais. 0, por exemplo. Enter. E aí já ficou mais interessante o nosso número. Posso fechar isso daqui. Olha que legal que já ficou o nosso gráfico. É mais interessante, né? Dá até para aumentar, na verdade, o gráfico um pouquinho aqui para cima. É isso aí. Ó, então o nosso primeiro gráfico já ficou legal aqui embaixo. Já dá para visualizar bastante as informações. E talvez outra coisa que dê para a gente fazer aqui é o seguinte. Veja que o gráfico ele tem bastante área que não está muito bem sendo aproveitada. Por quê? Essa área grandona aqui de baixo, ó, não tem ninguém que está nesses valores aqui mais abaixo. Ou seja, será que tem necessidade do nosso gráfico ele começar, por exemplo, no R$0, igual está começando aqui, ó, R$0 e vai até, por exemplo, R$15.000? Será que tem essa necessidade de começar no zero? E a gente perde espaço, né? Daria para deixar um gráfico mais bonito ainda, se não perdesse tanto espaço assim. O que dá para a gente fazer, por exemplo? Clicar no gráfico e aqui em cima, design, à esquerda, adicionar elemento. E vou fazer o seguinte, ó, título, eixos, vertical. Então a gente devolveu o eixo vertical, né? Mas espera aí, 2 cliques. Ao invés de começar no 0, opa, não abriu, peraí. Vou dar 2 cliques aqui em cima, ó. 1, 2, agora abriu. Ao invés de começar no 0, eu vou começar no 5.000, por exemplo, 5, 1, 2, 3. Vou apertar o Enter. E olha só, nosso gráfico mudou um pouquinho, né? Agora a gente aproveita melhor a área. Posso clicar nesses valores da esquerda, Delete, pronto. Então a gente finalizou aqui o primeiro gráfico. Esse gráfico do mapa dá pra gente deixar ele bem bonito. Pensa comigo. Aonde atrasou, você quer deixar de que cor? Eu vou colocar de vermelho, porque a gente é um alerta, né? Então a gente vê onde mais atrasou. E o que não atrasou, por exemplo, a gente pode deixar de... Vou colocar vermelho e amarelo. Vou deixar alterando entre essas duas cores. Então deixa eu dar 2 cliques aqui no gráfico. 1, 2, para abrir essa janela lateral. E aqui o sequencial dele, tá vendo? O valor mínimo eu vou deixar de amarelo. E o valor máximo eu vou deixar de vermelho. Vamos ver como é que ficou. Ó, já ficou mais interessante. E agora, essa área aqui do gráfico, esse fundo, dá pra gente remover esse fundo e deixar ele da mesma cor do layout, do background aqui do dashboard. Acho que vai ficar bem legal. Então aqui com o gráfico selecionado, eu clico na caixinha de cores, vou colocar sem preenchimento. Olha que legal que já ficou interessante, né? E agora dá para eu minimizar isso daqui. Borda, linha sólida. Vamos ver como é que ficou. Vamos colocar isso aqui, na verdade, branco. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Deixa eu ver, aumentar aqui o tamanho. Aparentemente não. Ah, tá selecionando aqui ó, essa borda de fora. Então, pera aí. Deixa eu clicar aqui, ó, sem linha. Beleza. Agora vamos voltar aqui e clicar no gráfico de novo. Ó.
Seleciono aqui o gráfico, ó. Deixa eu remover toda a seleção dele. 2 cliques em cima. E agora a gente consegue fazer aí as atualizações. Borda, linha sólida, por exemplo. Vou escolher a cor branca e aumentar ali um pouquinho. Pronto, agora foi. Vou deixar em 0,75, será que ficou legal? Eu acho que sim, né? 0,75. Agora deixa eu clicar aqui nas sombras, por exemplo, efeitos, sombra, e vou escolher essa opção aqui, ó. Primeira opção, na verdade, transparência, eu vou deixar em 0. É o jeito que já está ficando o nosso gráfico. Bonitão, né? Vou deixar com o tamanho desfoque 2 e distância em 2 também. Ou ainda distância 4. Vamos ver. Acho que agora ficou chique. Posso fechar isso daqui. E é isso aí. Olha o nosso gráfico de mapa, que legal que ficou. Parece que ficou com um efeito de vidro, né? Algo do tipo. Mas ficou show de bola. Vamos ver se ele está funcionando. Vamos atualizando aí os anos. Olha que legal. Isso aí, pessoal. Tá ficando bonito o nosso dashboard, hein? Agora uma coisa que dá pra gente fazer, ajustar esse gráfico aqui da direita. Me falei, que cor que será que fica legal, hein? Vou colocar aqui uma cor, talvez, para combinar. Pode ser uma cor, vou deixar de azul mesmo, talvez. Produtos mais vendidos. Essas linhas do fundo eu seleciono e deleto. E agora eu vou dar 2 cliques aqui na coluna, 1, 2, para abrir a janela lateral. Deixa eu puxar aqui para a direita. E eu vou aumentar um pouco a espessura da coluna, da barrinha. Colocar em 70. Enter. Olha só, melhorou. E vou colocar, por exemplo, a caixinha de cores, borda, linha sólida de preto, aqui, e preenchimento, gradiente, azul. Aqui, ó, esse azul, segunda opção, vamos ver se ficou legal. Não ficou muito legal não. Então esse segundo azul aqui, também não. Então vamos selecionar esse primeiro azul, não também. Então esse terceiro azul aqui, melhorou, acho que ficou melhor dessa forma aqui. Beleza. Agora algo que dá pra gente fazer aqui é o seguinte, fechar, e não está dando para a gente visualizar os valores que cada barrinha representa, né? Então deixa eu clicar aqui no gráfico, design, e aqui à esquerda, adicionar elementos de gráfico, rótulos, extremidade externa. Pronto, não está dando para ver nada, mas peraí. Vamos clicar aqui só na parte de fora do gráfico, ó. Pronto. Página inicial, negrito, colocar todo mundo aqui de branco. Agora dá para ver, ó. Aí. Esses valores aqui de baixo eu posso selecionar e deletar também, não vou utilizar. E esses valores aqui da direita, como é o produto mais vendido, posso clicar 2 vezes rápido para selecionar e abrir essa janela lateral. Mostrar linhas de preenchimento, não. Número, eu troco geral por contábil. Casas decimais, 0. Enter. Legal. Aí sim, pessoal, já está, parece que finalizado. Mas, como eu falei, nosso gráfico está invertido, né? Então ele está indo do menor para o maior. Está errado. Tinha que ser do maior para o menor. Então eu posso clicar aqui, ó, opções de rótulos, cliquei, e eixo vertical. Vou colocar aqui o seguinte, ó, categorias em ordem inversa. Pronto, aí sim, agora está certo. Deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu clicar nessas barrinhas, clicar aqui nas cores, borda, linha sólida, mas vou trocar para branco. Vamos ver se fica bom. Eu acho que sim. Deixa eu fechar isso aqui. E olha só, pessoal, ficou desse jeito o nosso gráfico então. Ficou legal, né? Uma coisa que dá para a gente fazer aqui, clicar no gráfico e diminuir o tamanho dele um pouco da área do gráfico. Ó. Clicar aqui na área do gráfico, ó. Deixa eu jogar aqui para a direita. Puxar ele um pouquinho aqui, ó. Ele ficou muito grande, né? Mais ou menos dessa forma. E é isso aí. Agora ficou bom. Deixar desse jeito aqui eu acho que ficou melhor. Melhor para visualizar. Bom, para que a gente possa finalizar isso daqui, vamos colocar o título aqui do nosso dashboard. Então, deixa eu aproveitar esse título aqui de baixo, Ctrl C. Clico aqui em cima, Ctrl V. E aqui eu vou escrever o seguinte, ó. Dashboard de vendas. Eu posso aumentar bastante isso daqui, colocar desde aqui até aqui à direita. Aumentar bastante o tamanho da fonte. Deixar em 20, por exemplo. Ó, ficou legal. E agora só falta ajustar essas caixinhas aqui de baixo. Vamos começar aqui fazendo o seguinte. Deixa eu clicar nessa dos produtos. Segmentação. Coluna. 2 colunas. Olha que legal que ficou. E aqui eu vou aumentar, por exemplo, essa altura que eu tenho aqui. Ó. Vou deixar mais ou menos em 1. E aqui dos anos, vamos ver se dá para fazer algo parecido. Segmentação. Colocar em 1 e aqui colocar 2, ó, colunas, 2 colunas. E agora vamos ajustar direitinho isso daqui. Jogar um pouquinho para a direita, trazer um pouquinho para a direita aqui, e o ano a gente aumenta. Ó. Dessa forma, desse jeito aqui. Ficou legal. Agora deixa eu clicar com o botão direito, vou vir aqui, ó, configurações de segmentação, cabeçalho, não, clico no OK. Agora com o segundo, mesma coisa, botão direito, vou colocar configurações,
Exibir cabeçalho não, clico no OK. Ó, já ficou com um layout mais interessante. Dá até para a gente ajustar mais um pouco isso daqui. Cliquei, segmentação, colocar o tamanho em 1.3, por exemplo. E aqui nos botões não vou fazer a mesma coisa não, vou até diminuir um pouquinho. Deixar em 0.8, para não ficar muito grande na tela, né? É isso aí, agora sempre que a gente clicar em qualquer um dos botões, ó, eles já vão mudando de forma automática. Mas talvez isso daqui seria interessante essa segmentação combinar com a cor do fundo. Então, para que a gente possa fazer essa combinação, deixa eu clicar aqui na caixinha de segmentação, e existem várias coisas para a gente escolher aqui, ó, vários layouts. Mas como não vai ter nenhum que vai combinar com o fundo, deixa eu colocar aqui, ó, novo estilo de segmentação, por exemplo. Ou o que a gente pode fazer, não, vamos clicar aqui mesmo, novo estilo de segmentação. Cliquei, e aqui eu vou dar um nome para essa segmentação, por exemplo, nova segmentação. Segmentação de dados inteiras. Formatar. Eu vou escolher aqui, por exemplo, preenchimento do fundo. Vou escolher a mesma cor que eu usei para o background ali do meu dashboard. Esse cinza aqui. Fonte, vou colocar negrito, cor branco. Vou clicar no OK e OK de novo. Vamos ver como é que vai ficar. Segmentação. Clico na setinha para baixo. Escolho aqui essa opção. Olha só. Agora a gente já conseguiu remover o fundo. Mas ainda está estranho, porque ele perdeu os efeitos. Ó. Tá vendo que sempre que eu coloco o mouse em cima de algum, fica com esse fundo amarelo? Aqui não está com esse efeito. Ó. Então, se eu passar o mouse, não acontece nada. Mas está dando para clicar certinho. Ó. Vou clicar de novo aqui, ó, segmentação. Vou selecionar o que eu fiz, botão direito, modificar. Agora eu vou selecionar, por exemplo, item com dado selecionado, formatar. Vou escolher, por exemplo, uma tonalidade de amarelo. Pode ser essa daqui. Ou ainda pode ser outra cor que você quiser. Aí eu vou clicar, por exemplo, em OK, mas espera aí, aqui em fonte, vou alterar a cor para preto. Isso aqui, vou colocar em negrito. Pronto. OK? OK, vamos ver como é que vai ficar. Ó, que legal. Agora sempre que eu selecionar algum, ele já fica ali com destaque para mim. Interessante, né? Agora vamos selecionar aqui o segundo, que tem aí os anos, ó, segmentação. Eu vou escolher aqui também a opção que a gente acabou de criar, da nova segmentação. Legal, pessoal. Então, ó, nosso dashboard está finalizado. Já está tudo funcionando certinho, bonitinho. Se você tiver alguma sugestão de melhoria para esse dashboard aqui, ou se você tiver ficado com dúvida, alguma coisa que eu mostrei e não deu para entender muito bem, deixe aí um comentário para eu te ajudar. E se você tiver sugestões de próximos vídeos, deixe aí também um comentário, beleza? Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo aqui e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu!